Olá pessoal, queridos alunos, mais uma aula de geografia, do conteúdo aí acerca da América Latina, os aspectos naturais e humanos. Vamos encerrar então o assunto dos aspectos naturais, conteúdo a partir da página 231. Antes de iniciarmos então a aula de hoje, eu quero dar um recado para vocês. Essa é a nossa última aula, vamos dizer, inédita, Nas próximas semanas vocês vão ainda ter algumas videoaulas sendo transmitidas, mas essas semanas vocês devem utilizar para colocar algumas tarefas que talvez não estejam em dia, que talvez tenham ficado para trás. Então é uma oportunidade aí, de estar melhorando o desempenho aí nas atividades. Quero passar uma mensagem para vocês, de que esse ano foi um ano difícil, para todos nós, para os professores, para os alunos, que não estávamos ainda acostumados com essa modalidade de ensino remoto, gravando as aulas a partir da nossa casa, vocês assistindo as aulas a partir de casa, de uma TV, de um computador, de um smartphone, muitas vezes sozinhos tendo que compreender aquele conteúdo, às vezes muito difícil, o professor não está ali para tirar aquela dúvida naquele exato momento, bate um desânimo, não é a mesma coisa do que estarmos todos juntos na sala de aula. Então, a nossa disciplina de geografia vai se encerrar por aqui. No ano que vem, como é o 9º ano, acredito que não estaremos juntos no ano que vem. Vocês estão indo aí para uma nova etapa, rumo ao ensino médio. Desejo sucesso a todos, E é o momento aí que vocês vão iniciar de repente começar a pensar em algum curso técnico para fazer ou em algum curso universitário, algum curso profissionalizante, porque com 15, 16 anos vocês já podem estar sendo inseridos no mercado de trabalho, como jovem aprendizes, e também vocês vão começar a planejar a trajetória da vida adulta de vocês, que em breve também se iniciará. Então foi um prazer estar com vocês nesse ano. Sinto muito por não ter estado com vocês durante o ano todo. Fiquei apenas um mês em sala de aula e fomos surpreendidos aí, por essa pandemia que pegou a gente de maneira inesperada. Foi tudo muito novo, muito difícil, mas eu acho que nós nos adaptamos bem. Quero parabenizar os alunos que fizeram todas as atividades, aos alunos que se esforçaram e conseguiram fazer algumas, e que vocês continuem assim, Às vezes, em algumas situações da vida da gente, tem que ter um pouco mais de persistência, para a gente conseguir atingir os objetivos. Eu acho que essa pandemia exigiu muito de vocês, alunos, nessa aprendizagem aí quase que solitária, mediada aí por tecnologias, Então é isso. Vamos iniciar então a nossa aula. Vamos primeiro lembrar um pouquinho do que a gente falou na última aula. Na última aula nós falamos sobre os aspectos naturais e os tipos de clima da América Latina e sobre as paisagens vegetais. Hoje nós vamos encerrar o assunto das paisagens vegetais e, se sobrar um tempo, a gente inicia outro assunto. Vamos lá? Bom, continuando aí, vamos falar das pradarias, que são os campos e pampas. A gente pode observar aqui no mapa, as pradarias são essas regiões aqui na cor marrom, que pega boa parte do Rio Grande do Sul, uma parte ainda de outros estados do Sul, a Argentina e praticamente todo o Uruguai, que é esse país aqui com o número 5 no mapa. Então, nesse tipo de vegetação, a gente tem o predomínio de gramíneas, que formam um pasto natural, como a gente vê aí na imagem. É uma paisagem típica de clima subtropical. Então, mais uma vez aqui, olha só, nós observamos a paisagem na sua relação com o clima, tá? Então ele é incidente no sul do Brasil, como eu acabei de dizer, quase todo o Uruguai, praticamente todo o Uruguai e parte da Argentina. Nós vemos aí na imagem o pastoreio de gado em uma cidade do Uruguai, uma foto aí de 2012, certo? Então, ficou claro, as pradarias são gramíneas, são pastos, como a gente observa aqui na imagem, de maneira bem resumida é isso. Temos aí então Maques e Garrigues, está na porção central do Chile, que é uma região, a única região aí da América Latina de clima mediterrâneo. É um clima com invernos amenos, não é tão frio, e úmidos. Então chove muito no inverno. E os verões são quentes e secos, Ao contrário do que acontece aqui na região que a gente vive, aqui no estado de São Paulo, no interior. Os verões são úmidos e os invernos são secos. Então nessa região do Chile é o contrário, certo? Os invernos são chuvosos e os verões são quentes e secos. Nós temos uma foto aí de uma área montanhosa, na região dos Andes,
em Santiago, né, a capital do Chile. Por favor, observem aqui comigo no mapa, acompanhem a seta. Olha só aqui de acordo com a legenda, onde está esse tipo de vegetação. É bem nessa região aqui, essa pequena região aqui da América do Sul, onde está Santiago, uma parte aqui do país que se chama Chile. Continuando, vamos falar agora dos estepes patagônicos, que fica aí na região da Patagônia, na Argentina. São planícies, né, e baixos planaltos secos da Patagônia Argentina. As precipitações são escassas e irregulares, ou seja, quase não se precipita, né? As áreas são pouco povoadas, com reduzida biodiversidade. Então, temos pouca variedade de vegetação, de animais e poucas pessoas também residindo. Aí, temos a presença aí de pastos, especialmente para a criação, né, de ovinos, como a gente observa aí na imagem, certo? Vamos observar aqui no mapa onde que ficam então os estepes patagônicos. É aqui na cor amarela, olha só, observem aqui. Então é toda essa região aqui da Argentina, olha só. Uma região extensa, né, no sentido norte e sul. Continuando, as xerófilas. Então as xerófilas são plantas de regiões áridas, né, regiões secas, né, que não se chove muito, a pluviosidade também é baixa. Ela é muito comum no deserto de Sonora, né, no México, no deserto de Atacama, no Chile, e no sul da Patagônia, Argentina. É composta por plantas xerófilas, que são plantas adaptadas aos lugares mais secos, onde se destacam os cactos, né? Todo mundo conhece o cacto, né? A gente tem uma imagem aí, né, de Chihuahua, no norte do México, em 2016. Então, esse tipo de vegetação a gente pode observar aqui, né? Como que é esse tipo de vegetação e como vocês observam aqui na paisagem, né? Um clima seco, olha só. Continuando, vamos falar agora da vegetação de altitude. Punas e Paramos, né? São áreas frias e secas dos elevados altiplanos dos Andes, né? Então pega uma boa faixa aí, né, da América do Sul, chega também na América Central, né? Essa parte aqui na cor laranja, olha só, número 3 aqui, número 9, desculpa. Olha só, pega todo o norte aqui, ó, passando por Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, né, e vem até aqui embaixo, certo? É composta também por gramíneas, formando pastos naturais, que são utilizados para as lhamas, né? São regiões com vicunhas e alpacas também, que fazem a utilização aí desses pastos. É comum no Peru e na Bolívia e no norte do Chile. Os páramos, né, é presente já na Venezuela e na Colômbia, com gramíneas e pequenos arbustos secos. Então essa descrição aqui anterior é das punas e essa aqui dos páramos, né, que é mais comum na Venezuela e na Colômbia. Nós temos uma foto aqui de puna próximo a Tupiza, na Bolívia, em 2018. Olha só esse tipo de vegetação e a gente vê aqui os animais, né, o tipo de animal que faz uso desse pasto. Continuando, vamos falar agora das florestas acicofoliadas. São árvores com folhas em forma de agulha, sempre verdes, e árvores que se adaptam a invernos rigorosos, perdendo as folhas durante esse período do inverno. É comum na área temperada do sul do Chile e em pontos isolados da Cordilheira dos Andes, certo? Na foto aí nós temos uma região que é denominada dos Sete Lagos Chilenos, no início do outono de 2015, né? Então vocês podem observar aí esse tipo de vegetação que é denominada acicofoliada. Vamos observar aqui no mapa, né, onde que fica esse tipo de vegetação. É a vegetação número 10, aqui de acordo com a legenda, tá? É nessa parte aqui, né, mais roxa, aqui que vocês observam bem, né, aqui ao sul do Chile, certo? E tem algumas partes aqui também, olha só. Continuando, vamos pensar então a resolução da atividade 3. A tabela a seguir apresenta dois aspectos do clima de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Observe com atenção. Nós temos então aqui uma tabela, vocês podem observar aqui, olha só, vai de janeiro a dezembro. Na primeira linha nós temos a temperatura média, esse é o símbolo de graus Celsius, tá? Temperatura média em graus Celsius. Então janeiro 26, fevereiro 25 e aí vai indo, olha só. A temperatura menor está aqui no mês de junho, né? Temperatura média de 20 graus. E a pluviosidade, né, em milímetros, né, o quanto que chove, olha só. Vai de janeiro também aqui até dezembro. A gente observa aqui no mês de janeiro, é o mês com maior intensidade de pluviosidade. Começa já a chover bastante, olha só. Em novembro, dezembro, janeiro, depois vai diminuindo, né? E nós temos aqui, olha só, o menor índice de pluviosidade nos meses de julho e agosto, né, com 52, 50 milímetros.
Com base na leitura dos dados da tabela, identifique o clima predominante nessa cidade, justificando a sua resposta. Vocês podem ir lá no mapa, então, verificar onde está a Bolívia, né, e ver pela legenda que tipo de clima que está ali, certo? E também vocês vão ver as características desse clima, né? Lembrando que a gente está no hemisfério sul, né, então vocês têm que saber como que são as estações do ano no hemisfério sul. Lembrando que o inverno começa no mês de junho e vai até setembro. A partir de setembro vai até o mês de dezembro com a primavera, e no mês de dezembro começa então o verão, que vai até março, certo? E aí em março começa o outono e vai até junho. Então vocês vão observar aí de acordo com o período do ano, e vocês vão dizer, né, como que é o inverno, se o inverno é chuvoso ou não, se o inverno é seco, né? É isso que vocês vão dizer, se as temperaturas são muito frias ou não, se oscila muito, né? Vocês podem colocar essas características desse clima aí, certo? Vocês podem dar o nome desse clima e descrever as características dele, como a gente acabou de dizer, por exemplo, né, do clima mediterrâneo no Chile, em que os invernos são chuvosos e os verões são secos, certo? Pessoal, vamos iniciar então os aspectos humanos, né? Deu tempo de chegar até aqui, então a gente não vai conseguir encerrar esse assunto, mas a gente continua, né? Depois, no próximo ano. Aspectos humanos. População, então, da América Latina ela é muito diversificada, sobre diversos pontos de vista, quantitativo, né? Quantidade de pessoas que vivem em cada país muda, né? De densidade, as regiões que são mais ocupadas, étnico, né? E cultural, e de padrão econômico também. Então, é uma diversidade muito grande aí nessa parte da América. Nós temos algumas imagens que a apostila traz, que tenta aí ilustrar essa diversidade, na página 237. Nós temos aqui então o Carnaval de Oruro, na Bolívia, ilustrando aí a diversidade cultural, né? Zamponha, instrumento musical de origem inca, típico do Peru e da Bolívia também. Nós temos aqui dançarinos de tango nas ruas de Buenos Aires, na Argentina, e nós temos aqui pimentas usadas na culinária, à venda na cidade do México, né? Então, que é a capital do país que também leva o mesmo nome, México, certo? Continuando. Então, vamos falar então do ponto de vista da população. A América Latina ela tem 48 unidades políticas entre países independentes e possessões, né? Ou seja, regiões que são autônomas, mas são possessões de outros países, né? Como, por exemplo, a Guiana Francesa, que pertence à França e está aqui na América do Sul. Em 2018, havia mais de 635 milhões de habitantes na América Latina. E o curioso é que dois países, que é no caso México e Brasil, detêm mais de 50% da população de toda a América Latina. Somando a população, isso como referência ao ano de 2018, tá? Somando a população do Brasil e do México, nós temos mais de 340 milhões de habitantes. Então, se a gente duplicar esse número, vai dar quanto? 680. Qual que é a população total? 635. Então, somando a população do Brasil e do México, nós temos mais da metade da população da América Latina nesses dois países. Olha só, América Latina, população absoluta de países selecionados no ano de 2018. O país mais populoso da América Latina é o Brasil, certo? Com uma população absoluta aí de 210 milhões de habitantes. Ocupava aí a 5ª posição mundial. Isso no ano de 2018, tá? Trago a informação para vocês que o Brasil não é mais o 5º país populoso do mundo. No momento ele é o 6º, né? Foi ultrapassado, né? Então já não é mais o 5º país populoso do mundo. Mas no ano de 2018 era, certo? O México, o 10º país mais populoso do mundo, com cerca de 130 milhões de habitantes. Depois temos aí na sequência Colômbia com 49 milhões, a Argentina com 44 milhões e Peru com 32 milhões. Então esses países aqui são os 5 países mais populosos aí, né, da América Latina. 4 deles estão na América do Sul e o México está na América do Norte, certo? Olha só a diferença do 5º mais populoso para o 6º, que é, no caso, Honduras com 9 milhões. A diferença para o Peru, que já é de 32 milhões. Então consideramos aqui uma atenção especial para esses 5 países mais populosos, certo? Continuando o conteúdo então aí, vamos continuar falando da população. Nós temos então a cidade de São Paulo, né, aqui no Brasil, né, capital do estado de São Paulo, e a cidade do México, que são cidades que têm população maior do que a de muitos países listados. Só a cidade de São Paulo tem cerca de 12, 13 milhões de habitantes. A região metropolitana tem mais de 20 milhões de habitantes. Então, olha só, vamos observar aqui. Só a cidade de São Paulo tem mais habitantes do que Honduras, que é o 6º país mais populoso, né, da América Latina. Então, se a cidade de São Paulo fosse um país da América Latina, ela seria aí
o sexto país mais populoso, só para vocês terem ideia da dimensão populacional da capital do nosso estado. Continuando, na América Central nós temos 34 unidades políticas, pouco mais de 93 milhões de pessoas vivem aí na América Central. Só 12 dessas 34 unidades políticas tinham mais de 1 milhão de habitantes, certo? Então, o que a gente pode observar? Que aqui na América Central os países não são populosos. O destaque para os países mais populosos são Guatemala, que tem 17 milhões, Cuba, com 11,5 bilhões, Haiti, 11,1 milhões, e República Dominicana, 10,8 milhões. Pessoal, retomando o que eu acabei de dizer aqui no slide anterior, eu disse que São Paulo seria, se fosse um país, seria então o sexto mais populoso. Estou corrigindo o que eu acabei de dizer, porque na verdade essa tabela aqui ela não traz todos os países, tá? Ela traz alguns países apenas, né? Olha só como está aqui na descrição, ó. População absoluta de países selecionados. Então foram selecionados alguns países da América Latina para compor essa tabela. Por exemplo, a gente vê que o Guatemala, com 17 milhões de habitantes, não está aqui, tá? E é um país que é mais populoso que a cidade de São Paulo. Então desconsiderem quando eu disse que a cidade de São Paulo então seria um país aí o sexto mais populoso da América Latina. Não seria isso, porque aqui nós não temos nessa tabela todos os países, apenas alguns, certo? Vamos continuar o conteúdo. A distribuição da população. Aqui nós temos os aspectos humanos da população. As possessões. O que é uma possessão? Ela indica o domínio ou a posse de um território por estados mais fortes, como a gente disse no caso da Guiana Francesa, que é um território de posse da França. Nas possessões, a população não chegava a 2,5 milhões de habitantes, somando todas as possessões. E na América Latina nós temos aí uma grande diferença então de população absoluta e densidade demográfica, que é o que ilustra aqui essa imagem. Lembrando que a população absoluta é a soma total do número de habitantes de um país. A densidade demográfica é a divisão dessa população absoluta pela área desse país, certo? E nós temos aqui então uma imagem que ilustra, aqui, de acordo com a legenda, as regiões que são mais povoadas, né? Então, nas cores, nas tonalidades mais escuras, nós temos a concentração populacional, ou seja, onde a densidade demográfica é mais alta, onde tem mais pessoas vivendo, né? A gente vê aqui, olha só, no litoral do Brasil, algumas regiões aqui da América Central, né? Aqui nessa região onde fica a capital do Chile, Santiago, aqui na região também entre Montevidéu e Buenos Aires, né? Capitais aí de Uruguai e Argentina, né? E nas regiões mais claras a gente vê que são regiões que não são habitadas, como por exemplo aqui, né, no norte do Brasil. Pessoal, nossa aula termina por aqui. A mensagem de despedida de vocês eu deixei no começo da aula. Quem começou a assistir a aula e não viu, pode voltar lá depois no YouTube quando a aula estiver disponibilizada para ouvir a mensagem que eu deixei para vocês. É isso, bons estudos. As dúvidas vocês podem direcionar ao tutor do grupo de vocês. E nas próximas semanas não deixem de fazer as atividades que ficaram para trás para melhorar o desempenho de vocês. É isso e nos vemos. Até mais!